Olá, eu sou a Daniele Sampaio, sou produtora, gestora cultural e fundadora da Sim Cultura, uma produtora cultural independente sediada no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Essa produtora tem 3 eixos principais de atuação. O primeiro deles, frente à gestão da trajetória artística do ator Eduardo Okamoto, que é também nosso principal parceiro desde 2006. O segundo eixo é frente à qualificação de agentes culturais brasileiras, brasileiros e brasileiros, por meio de cursos, palestras, consultorias, uma incubadora de projetos, um programa de cursos, no qual a gente convida agentes culturais do Brasil ou fora do Brasil para partilharem as suas pesquisas mais recentes, tanto no campo da produção e gestão cultural, quanto no campo da criação. E, por fim, o Café com Produtores, um evento que foi criado em 2016 e que convida diversos agentes culturais para debater desafios de produção em espaços, em contextos com pouca política pública. E o terceiro eixo, que é através de publicações nas áreas de produção, gestão cultural e políticas culturais. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre o processo de elaboração de projetos a partir de uma perspectiva socialmente responsável, aquilo que eu chamo de escrita cidadã. Vamos lá? Para nos ajudar um pouco nesse exercício reflexivo, eu quero compartilhar aqui algumas perguntas. São perguntas que eu acredito que podem nos ajudar a ampliar um pouco o nosso imaginário antes do exercício da escrita, de maneira que essa tradução textual dos nossos projetos não se dê de uma maneira a rebote, automática, mas que ela esteja finamente sintonizada com um propósito artístico. Tudo bem? Vamos às perguntas, então. A primeira delas é: qual é o seu projeto artístico? Quando eu pergunto qual é o seu projeto artístico, eu não estou interessada que você se responda, porque essas questões são apenas para vocês se responderem para vocês mesmos, né? Então, a ideia não é que vocês respondam essas perguntas em torno daquilo que vocês estão fazendo agora, do projeto que está sendo montado, do projeto que está sendo idealizado, daquilo que está sendo produzido, mas antes, qual é o seu projeto artístico, aquilo que você vem construindo de maneira consciente ou não no decorrer do tempo. A que veio o seu trabalho no campo das artes? Qual é a contribuição? O que você tem realizado? Com quem você está trabalhando? Quais são os circuitos que você tem ocupado? Qual é o projeto artístico que vem sendo desenhado no decorrer do tempo? A segunda questão, que vai ajudar certamente a primeira, é: quais são as suas referências artísticas? Quem são os artistas e grupos, eventualmente, que te inspiram, que te deslocam, que te geram inspiração? Nesse exercício, nessa pergunta específica, eu sugiro que vocês tentem ampliar esse campo aí de alcance, né? Então, para além daquelas referências que estão muito próximas de nós, que certamente devem ter a sua importância, que vocês tentem alcançar outras referências, tentar pensar aí quem são as pessoas que estão atuando longe de mim, mas que são importantes no meu imaginário, que me provocam, né? Que me fazem pensar de maneira não num piloto automático, que me demonstram possíveis movimentos, descortinações, horizontes e por aí vai. Quem são essas pessoas? Elencam pelo menos 3 delas. Certamente, ao pensar nas referências, a gente pode se perguntar como é que esses próprios percursos artísticos foram consolidados. E isso certamente pode nos ajudar a responder a nossa primeira pergunta. A terceira pergunta é: qual é o percurso que você quer consolidar? O que você gostaria de realizar e daqui a 10, 15, 20 anos poder olhar para trás e dizer: realizei isso? Ou, em outras palavras, o que você não pode deixar de fazer?
O que na sua trajetória, no seu percurso artístico, é muito importante que você realize? Tente pontuar e também tente elencar algumas, né? Esse exercício é importante não ser nem muito extravagante, no sentido de colocar muitas coisas a serem no campo dos desejos e que não serão realizáveis por uma questão de tempo, de limitação de recursos, e também não correr o risco do excesso contrário, né? Que é o exercício muito comedido, muito comportado. Então, a minha sugestão é que esse exercício seja equilibrado, né? Que se estabeleça aí quais são os empreendimentos no âmbito das artes e da cultura que você não pode deixar de fazer. Então, quais são os espetáculos que você quer fazer, quais textos você quer montar e por aí vai. Tudo bem? Depois dessas 3 perguntas, eu quero propor que vocês escrevam quais são as suas prioridades. Então, vocês estão pensando qual é o seu projeto artístico, quais são as referências importantes, inspiradoras, qual o percurso que se quer realizar e agora quais são as prioridades para isso. E aí, de maneira muito pragmática, é uma qualificação na minha área? É um espaço para que eu possa ensaiar? É uma estrutura melhor de trabalho, tanto no âmbito da criação quanto no campo da produção? É uma equipe um pouco mais organizada? Pode ser uma equipe pequena, 2 pessoas com uma agenda bem organizada pode fazer muita coisa. Então, quais são as prioridades? Aquilo que deve ser colocado ali no topo da sua pauta de ações a partir de agora, considerando o que você já conseguiu responder até este momento. A 5ª pergunta é: quem são as suas parcerias atuais? Com quem você trabalha? Ou com quem você trabalhou até hoje? Quem foram as pessoas, as instituições que apostaram no seu projeto artístico com você? Quem contribuiu com o seu processo até agora? Elenque esses nomes, elenque essas instituições, anote isso, porque no campo da cultura, a relação com pessoas, as relações com instituições fidedignas que apostam na nossa trajetória, são certamente a nossa maior riqueza. Tudo bem? E para finalizar o exercício, eu perguntaria para você quem são as suas parcerias de amanhã. Com quem você gostaria de trabalhar? Tanto no que diz respeito à ficha técnica que você gostaria de montar, quanto com as instituições e circuitos e festivais que você gostaria de ocupar. Aqui, vou sugerir o mesmo exercício de equilíbrio, nem propor algo que é muito impossível de alcançar, nem ficar tão comedido aí no nosso círculo social mais próximo, mas entender honestamente quem são as pessoas, quais são os circuitos, quais são as parcerias institucionais que efetivamente possam contribuir, te alimentar e redimensionar a sua trajetória artística. Como eu falei, essas não são perguntas que vocês vão conseguir responder objetivamente. A intenção não é que vocês saiam com uma listinha pronta, redondinha, e olha, fiz um exercício. Antes disso, que vocês caminhem a partir de agora com essas perguntas aqui por perto. Essas perguntas que eu julgo que são perguntas amigas, que nos mantêm no estado de vigilância, de consciência sobre cada passo. Porque, nesse sentido, a gente tem pelo menos 2 ganhos, na minha perspectiva, tá? A primeira é que a gente rompe com um certo modo de lidar com a produção dos nossos trabalhos, que é o que eu chamo de cometer a produção. A gente está sempre trabalhando, sempre respondendo e-mails, sempre se inscrevendo em festivais, editais, fazendo 1000 coisas, mas sem o prazer de degustar o processo e sem sentir que há avanços significativos no nosso trabalho, né? Então, esse é um modo de produção que é muito improdutivo, é cansativo e também deselegante. A gente pode se ocupar de muitas coisas, isso no campo da produção é quase sedutor, é uma ilusão que se tem, né, para quem trabalha na frente à produção, de que quanto mais ocupada uma pessoa, mais interessante ela é, mais profissional ela é. Isso é uma falácia, né? É mais uma armadilha da uberização das relações profissionais e humanas, e que certamente eu não quero propor aqui no nosso exercício. Antes que a gente possa trabalhar e ter retorno sobre aquilo que a gente realiza. Então, se eu vou trabalhar 6 horas, 7 horas por dia, que isso seja equilibrado no que diz respeito ao resultado. Então, não é exatamente a quantidade de horas que vai ser importante, mas em que eu estou dedicando a minha energia, para onde eu estou indo,
né? Então a gente rompe com um certo modo de produção muito automático, muito reativo e começa a decidir, começa a ter escolhas, começa a pensar assim, bom, se eu for para este lugar eu estou me distanciando dos meus propósitos, se eu for para cá eu me aproximo desse propósito. E o segundo ganho é justamente compreender que cada projeto que a gente venha a empreender, a idealizar, a escrever, né, é um passo de um trajeto. Não é uma coisa fechada em si, é um passo de continuidade de um trajeto que está sendo desenhado no decorrer dos anos. Portanto, mesmo que a gente tenha pelo menos no campo ideal de uma planilha, né, o começo, meio e fim de uma montagem, por exemplo, esse processo todo faz parte de algo maior, que se chama projeto artístico. Então, ao idealizar um projeto, é importante nos perguntarmos se isso faz sentido dentro do projeto artístico. Tá? Isso é uma primeira coisa. E a segunda é se isso faz sentido no nosso momento histórico. Por que isso é importante? A gente não pode seguir realizando projetos como se a gente não estivesse no momento histórico que nós estamos. Nós não podemos fazer de conta que não estamos vivendo um período de ameaça permanente da democracia, de ataque constante à cultura, né, da guerra cultural, de desmonte da institucionalização, né, de todo o campo público, todos os direitos sendo questionados, de uma pandemia. Né? Estamos falando de quase 700 mil pessoas que foram levadas, né? Que foram irresponsavelmente vitimadas pela ausência do nosso Estado, né? Pela ausência de um plano de governo que pudesse poupar essas vidas. Como que a gente continua produzindo os nossos projetos indiferente a isso? É possível a gente continuar criando independentemente, montar aquele textinho, aquele projetinho que a gente tinha antes da pandemia? Como que a gente reage em relação a isso? Qual é a nossa resposta frente ao nosso tempo? Então, essas questões, embora sejam a priori bastante voltadas para dentro, elas nos abrem um campo de percepção que é em relação ao ambiente, para a gente compreender, então, o que é que nós estamos fazendo aqui, efetivamente. Qual é a nossa contribuição?